Esta conferência será gravada agora. Boa noite. Meu nome é Rosandra Rufino, né? Sou proponente do projeto Feira de Economia Criativa, contemplado pelo edital Doce, né? E apoiado pela Fundação Renove. Hoje é a nossa primeira aula, né? De artesanato. Hoje a gente vai ter um bate-papo com artesanato. Vamos falar um pouquinho o que é artesanato, quais são os tipos de materiais que podemos utilizar para fazer artesanato, como fazer precificação. Então, a gente vai dar início às nossas aulas teóricas hoje. Pode colocar slide, por favor. Gente, não repara no slide, foi eu mesmo que fiz. Nossa primeira aula, né, dia 1º de 9/2021. E vamos começar falando o que é artesanato. Pode apertar. Aí eu coloquei só uma parte, né? Artesanato é arte e técnica de trabalho manual, não industrializado, realizado por artesão e que escapa à produção em série. Ou seja, todo o trabalho manual que utiliza matéria-prima natural ou produção de um artesão é considerado artesanato. Apesar que mudaram, né, algumas leis, mas no nosso dia a dia, para mim, tudo que utiliza, tudo que é manual e não é industrial, para mim é artesanato. Aí, artesanato também pode ser considerado conjuntos, né, de trabalhos manuais, né, que necessita de habilidades do artista, e também pode ser peças funcionais ou peças decorativas, né, que simboliza toda a história de uma comunidade, de uma pessoa, porque quando a pessoa faz artesanato, ela coloca tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela já traz, né, da cultura dela, que, como exemplo, a gente tem aquelas esculturas, né, aquelas mulheres negras e tal. Pode passar. Segundo tópico. O que faz um artesão? Pode pôr. O artesão ou artesã domina a técnica de produção manual de objetos. Como assim? Como eu tinha falado anteriormente, né? Geralmente, a pessoa que faz artesanato, ela já tem o dom daquilo que ela faz. Então, o que acontece? Ela costuma somente aperfeiçoar aquela técnica. Não existe, vamos dizer, não existe um curso de artesanato. O que existe é uma base onde a pessoa aprende um certo tipo de técnica, né? E você tem que aperfeiçoar aquilo. Tipo as mulheres de fibra. Não adianta eu pegar e fazer um artesanato com elas, que eu não vou ter a mesma técnica delas, porque cada pessoa utiliza uma forma diferente para estar aperfeiçoando, né? Vamos supor, as meninas gostam da fibra mais sequinha, porque ela fica de uma certa cor, né? Vamos dizer assim. Outra pessoa já vai achar que a fibra mais clarinha é mais bonito. Então, cada um vai se adaptando de acordo com o que sente melhor, né? E vai aperfeiçoando. Tá. Aí eu já falei que é o hobby, né? Que a pessoa utiliza e vai ganhando dinheiro em cima. Quais são os tipos de materiais mais usados para fazer artesanato? Pode passar.
o barro, a palha, o tecido, o couro, a madeira, o papel ou fibras naturais, matérias brutas ou recicladas, visando produzir peças utilitárias ou artísticas, com ou sem finalidade comercial. Essa questão aí sobre o barro, o artesanato de barro é aquelas panelas, né, de barro ou cerâmica, né, que a pessoa faz com argila. E a palha pode ser palha de bananeira, pode ser palha de coqueiro, pode ser qualquer tipo de palha. O artesanato de tecido é aquele artesanato que geralmente usa mais o chitão, né? Que ele serve para fazer decopagem, serve para revestir alguma peça que fica muito bonito também. A madeira são os carrinhos, são as tábuas de carne, né? Tudo feito manualmente. A fibra também pode ser de bananeira, né? Igual as meninas fazem. E os materiais reciclados, geralmente pode ser de garrafa PET, pode ser de latinha, lata de leite ninho, como é no caso a próxima aula, né, que a gente vai trazer uma técnica que vai ser um cofrinho feito de lata de leite ninho, que a Neide vai passar pra gente, né? E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ah, tá. Aqui, não existe curso, tá? O bacana da profissão de fazer artesanato é o quê? Que as criações são únicas. Não existe um artesanato igual ao outro. Geralmente é muito raro você ver uma pessoa com artesanato igual ao outro. Pode ser parecido, mas igual comigo. Muitas vezes acontece, né, da pessoa me pedir um topper de bolo e fala assim: "Ah, eu quero que você faz igualzinho esse da foto". Aí eu já aviso para a pessoa, né? Ó, não tem como fazer igualzinho, porque para fazer igualzinho só o artista lá, né? Porque eu posso fazer parecido, posso tentar achar as imagens e assimilar um pouco. Aí só uma paradinha aí, mecenas, porque eu quero ver se alguém tem alguma pergunta para poder eu estar entrando no próximo tópico. Alguém tem alguma pergunta sobre artesanato? O que é, o que faz um artesão? Ou posso estar passando? Eu queria só dar um toque. Por exemplo, assim, ó, quando nós estabelecemos lá nas mulheres de fibra, era um conhecimento de cultura ancestral, tem mais de 5.000, 7.000 anos dentro da área da cultura ancestral quilombola, né, africana, o trabalho com as fibras de bananeira. Servem para várias coisas para o trabalho do dia a dia da agricultura. E aí, elas aproveitaram esse conhecimento para fazer algo que é decorativo, que é, no caso, que você está colocando como um artesanato, né? E aí, nesse quesito, a matéria-prima é o tronco da bananeira, é a fibra que o tronco se transforma em 6 tipos de fibra. Então, se nós trabalharmos só a fibra, daria uma série de atividades. Aí nós criamos um evento chamado Expo Fibras, que é um outro projeto que a gente quer transformar isso num evento que é itinerante, para poder fazer o quê? Ficar rodando de cidade em cidade ao longo do ano para gerar sustentabilidade. Então, você vê que cada material, conforme a sua, vamos dizer assim, a sua organização do seu grupo de artesãos ou artesãs que queiram sobreviver, fazer alguma coisa com mais organização para poder gerar profissão, né? Você pode criar mecanismo, estratégia de negócio. Então, nós criamos a chamada Expo Fibra, que nada mais é do que uma exposição de fibras itinerante que a gente vai
caminhando, né? Essa é a ideia do projeto, né? Mas isso foi baseado que nós sabemos que alguém aí já deve ter participado da FEBarro, que é uma que é especializada em argila, embora tenha outros artesanatos também na mesma feira, né, que acontece, se eu não me engano, em Vitória. Tá? Se alguém tiver essa experiência aí, para quiser trocar essa experiência, né? Então aí nós queremos fazer aqui na nossa região a Expofibras. Mas alguém quer citar mais alguma coisa sobre artesanato? Rosângela, você não falou do arame maleável, nem das miçangas. Então, eu citei só algumas coisas. Também tem o biscuit, tem a pintura, tem as latas, tem os sabonetes, né? Fora os materiais essenciais que não pode faltar, né? A cola, o estilete, a tesoura, o papelão, o papel, a termolina, os enchimentos, né? Aí varia de acordo com a necessidade do que a pessoa quer produzir. E o macramê também, né, Rossandra? Que é algo muito comum assim, no meio do artesanato, né? Com aqueles fios inteirados. Particularmente gosto muito. Né? É uma outra proposta, né, de artesanato, até porque o macramê se mistura com várias outras coisas. Com barro, com couro, com madeira. Eu já vi muita coisa de materiais mistos, assim, né? Que o macramê vem desenhando, vem sendo feito coisas. Muito legal, né? É verdade. Aí aí voltando um pouco naquele tópico, né? O artesanato, na verdade, igual eu falei, não tem como você ensinar um artesanato para uma pessoa, né? Ela tem que ter o dom com que ela mexe e ela vai aperfeiçoando, né? Aquilo que ela aprendeu para ver se ela vai investir naquela especialidade. Igual esse dia eu estava até conversando com a Neide. Ela consegue fazer artesanato com os mesmos moldes que eu uso para fazer as minhas coisinhas no papel. Ela consegue fazer acho que é no EVA, depois ela pode estar falando, e no outro tipo de material. Já eu não consigo, eu só consigo mexer com o papel, mas também porque eu não apliquei essa técnica, né? Eu não tentei, mas com certeza deve ser a mesma coisa, porque corta do mesmo jeito e é o mesmo molde. Ah, lembrei o nome do outro material, é feltro. Aí eu uso o mesmo molde que ela usa no feltro, eu consigo usar no papel e fazer praticamente os mesmos tipos de artesanatos, né? Bem parecidos, na verdade. Neide, quer explicar um pouquinho sobre essa parte? Rosândra, boa noite, pessoal. Rosândra. Realmente, esses moldes que a Rosândra está falando, ele dá para fazer várias outras coisas. Um trabalho em EVA dá para fazer, vamos colocar um trabalho em feltro, ele dá para fazer um pano de prato. A Gilmara mesmo sabe disso, que é usado também em patchwork, né? Então, dá para fazer várias coisas. Dá para fazer recortes de papel colorido para montar quadrinhos. Então, dá para fazer N coisas. Com um desenho você faz 1000 coisas. É só você soltar a ideia. Imaginação. Dá para fazer muita coisa mesmo. A Gilmara também, né? Ela faz várias bonequinhas bonitinhas.
Quer falar um pouquinho sobre os seus bonequinhos, a exposição da feira lá, Gilmara? Vocês querendo que eu fale, né? Não tem jeito, né? Bom, eu estou me preparando, né, para essa feira, né? Bom, quando você coloca lá o link para a gente estar participando dessa live, tem várias perguntinhas. Aí, na última pergunta, está sugerindo um tipo de artesanato, não é isso? Pois é, eu sempre coloco reciclagem. Por que coloco reciclagem? Porque eu achei que eu sabia fazer reciclagem, mas não sei. Tá falhando, Gilmara. Oi? Vocês estão ouvindo? Tá falhando. Não, porque a gente está falando de reciclagem. Né? Eu achei que eu fazia, né? De pegar a latinha, revestir com tecido, colocava uma bonequinha em cima, que servia de porta-treco, né? Qualquer coisinha. Pote de maionese, já fiz sofá de garrafa PET, já fiz várias coisinhas, só que aquelas chegaram para mim e falaram, não, você não faz reciclagem. Você não pega uma garrafa PET e transforma ela em outra coisa, com aquilo. Eu simplesmente juntava e acabou virando sofá, né? Então, por isso que eu sugiro, vamos fazer reciclagem, para mim poder aprender o que é uma reciclagem. Igual vocês já viram pessoas que fazem a roda de carro e fazem utensílios lá, aquilo é uma boa reciclagem, porque ela pegou e transformou, né? Por isso que eu sempre sugiro a gente estar fazendo reciclagem, né? Mas, verdade, os seus moldes servem para tudo, né? Para fazer pet aplique em panos de prato, fazer bonequinhos de EVA, de tecido mesmo, do mesmo modo que eu faço, né? Mas é isso aí. Mais alguém? Seu João? Ô, Rosana, eu queria saber uma coisa, uma curiosidade minha. Aquele enfeite de bolo é você que faz? Sou eu, A seu perspectiva do topo, fui bolo? eu que fiz. Aquele meu foi você que fez? Foi. Para meu aniversário? Ah, bom, não sabia que era Isso. você. E eu guardei tudo com carinho, tudo guardadinho aqui comigo. Duas vezes Eita. que fizeram no meu aniversário, tá guardado comigo aqui, tá bom? Tá Só bom. curiosidade. É que a artista era anônima. Pois é. Então vamos prosseguir, né? O Tiago quer falar alguma coisa? Acho que no momento não. Vamos prosseguir, Mecena. Então, aí já falamos quais são os tipos de materiais, né? Utilizados, que são diversos, de acordo com a necessidade, né? Uma questão muito comentada. Qual o valor de uma aula de artesanato? Então, o valor pode variar muito, de acordo com a região e se o material está incluso ou não. Ou seja, cada região, o preço dos materiais usados são um valor, né? Uns mais baratos, uns mais caros. No caso, eu participo de vários grupos de topper, né? Topper não, é papelaria personalizada, na verdade. Então, lá as meninas ficam muito, tipo assim, perguntando, quanto que eu devo cobrar nisso? Quanto eu devo cobrar aquilo? Você jamais deve usar o preço de uma pessoa, o preço de um artesanato, de uma peça de uma pessoa, para precificar o seu. Por quê? Porque muitas vezes você tem gastos com telefone, você tem gasto com entrega, então varia muito, são muito diferentes o preço de uma pessoa, de um artesanato de uma pessoa para o seu. Então a gente tem que saber precificar o nosso artesanato e foi um dos tópicos assim que, tipo, eu achei que seria muito necessário. Por quê?
são poucas pessoas que sabem precificar. Às vezes ficam pensando assim, eu não vou colocar preço porque fulano acha que meu artesanato é caro demais. Não vou colocar preço porque não sei quem faz um artesanato que é muito mais barato, né? Que eu tenho concorrente. Eu nunca liguei para isso, na verdade, né? Eu procuro fazer o meu com qualidade para poder, tipo assim, para mim, qualidade é muito melhor que quantidade. Eu prefiro entregar um produto que eu sei, que eu fiz ali com carinho, prestando atenção nos mínimos detalhes, porque eu sou muito detalhista, eu olho tudo, do que pegar e entregar qualquer coisa, entendeu? E depois a pessoa sair reclamando. Então, vamos lá. Como calcular, como precificar o seu artesanato? Para calcular o valor unitário do seu produto de artesanato, será preciso levar em conta mais fatores do que o material utilizado. Não basta apenas cobrir o processo de produção. É importante que você tenha lucro para investir em melhoria. Tem mais um pedacinho, Mecenas, pode ir. Isso. A fórmula básica para precificar seu artesanato se resume na seguinte fórmula. Você tem que calcular o material gasto, a sua hora trabalhada, porque sua hora não é de graça, as suas despesas, mais o seu lucro, e multiplicar pelo fator de multiplicação. Aí vocês perguntam, o que é isso? Aí eu vou explicar tópico por tópico. Vamos lá. Como precificar o material? Pode passar. Oi? Material. O material é o mais palpável do seu trabalho, né? Que ele inclui tudo e qualquer produto utilizado para produzir a peça. Isso inclui tecido, as tintas, os pincel, as linhas, agulha, botão, a cerâmica, a argila, papéis, né? Tudo e qualquer coisa. Para precificar corretamente o material, é importante que você saiba exatamente quanto de cada coisa está presente em cada peça. Se você compra um saquinho de botão e não utiliza todas as unidades, né, num determinado artesanato, saquinho de botões, não utiliza todos numa unidade, saiba quanto custa cada um deles para saber o que está sendo gasto por peça. Por exemplo, a gente vai fazer um fio de feltro, né? Aí, nesse fio de feltro, você precisa calcular o valor do metro quadrado, quanto que custa, né, o metro quadrado do feltro, quanto que você vai utilizar, o tamanho do pedaço que você vai utilizar para fazer o seu artesanato e o quanto de linha que você vai precisar para você bordar a lateralzinha, que você vai usar para fechar o bichinho de feltro, né? Quanto de enchimento você vai gastar também. Então, e tudo isso tem que ser calculado. Se o meu feltro, a minha peça de feltro custou R$7 e vamos supor que ele tenha 1 metro. E eu vou usar só meio metro para fazer o meu bichinho, vamos supor, o artesanato, né? Então, eu tenho que colocar a seguinte fórmula. Eu tenho que pegar o valor inteiro e diminuir pela metade, que é a quantidade que eu vou usar, né? E aí eu vou saber exatamente quanto que eu vou adicionar em cima da minha peça. No caso, será R$3,50, que é a metade de R$7. Correto? Pode pular. Já pulou? Pode pular. Aí esse é primeiro que tem que ser calculado, né? O material. Rosandra, e ainda ficou faltando que, querendo ou não, você tem que incluir água, porque não, já tá. Porque vai ser os próximos tópicos. Eu coloquei. Sim. É porque eu tô falando sobre a fórmula inteira, né? Eu tô falando primeiro dos materiais. Como calcular o material. Tá.
diferente lá da outra parte. Então, tá bom. Então, aí o preço, Vai lá. despesas envolvidas na produção do artesanato. Pode passar, pode subir, quer dizer. Exatamente o que a Neida falou, que a gente tem que calcular o que você gasta na produção da peça. Se eu vou usar a cola quente, eu gasto energia. Se eu vou usar, vamos supor que eu vou fazer um bolo, eu estou gastando meu gás. Se eu vou usar o telefone ou a internet, né, a gasolina, tudo isso tem que ser incluído, gente, porque no final do mês, né, a conta vem. Então, vocês colocam lá, vamos supor que eu gasto R$ 500 por mês. Beleza. Quantas peças eu faço no mês? 30. Então, eu tenho que dividir esse valor gasto de energia pelo valor de peça que eu faço no mês, para saber exatamente quanto de energia ou quanto de telefone eu estou gastando naquele determinado artesanato, correto? Pode passar. Estabelecendo... tá. Só voltando um pouquinho antes, a gente não pode esquecer de calcular também a embalagem, né? Que a gente vai embalar o nosso produto, porque não sai de graça, né, gente? Mesmo que a gente compra lá um fardinho que custou 25 centavos e dividindo esse fardinho, cada sacolinha vai sair por mais ou menos 5 centavos. Mas é dinheiro, tem que ser incluso. Tudo tem que ser incluso, porque essa parte vai ser a parte do seu lucro. Então, se você não incluir, vai ficar faltando depois e você não vai ter lucro nenhum. Aí, estabelecendo... Tem mais alguma coisa antes, mecenas? Não, né? Volta só um pouquinho para me dar uma olhada. Tá. Pode prosseguir. Estabelecendo o lucro por peça. O salário que você vai receber pela realização do trabalho já foi calculado em horas trabalhadas. O lucro é a margem que você usará para reinvestir no seu negócio. Ou seja, a parte do seu lucro, você pode usar da melhor forma que você quiser. Ou você vai investir em algo que vai te beneficiar, por exemplo. Eu, para me fazer meu artesanato, eu só tenho uma tesoura. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar mais uma tesoura, né? Porque se aquela dá problema, eu tenho outra. Eu tenho 3 ou 4 tesouras, se eu não me engano, os 3 estiletes, porque se quebrar um, eu tenho outras na reserva, né? E aí, colocando no exemplo de novo o caso do ursinho de feltro, né? Por exemplo, se foi gasto R$ 75, vamos supor, de energia elétrica, né? No ateliê, e R$ 20 do frete para entrega do ursinho, e 50 da conta de telefone para falar com o fornecedor, então esses gastos todinho mensal tem que ser jogado em cada peça para poder a gente conseguir calcular corretamente o que eu estou gastando e o que vai sobrar para mim. Pode passar. O último, o fator de multiplicação. Geralmente, esse fator de multiplicação seria o quê? Seria a parte do seu lucro. Tem gente que multiplica por 1, por 2 e por 5. Ou seja, quando você multiplica por 1, o seu gasto é pequeno. 2 é médio. 5 é um valor até viável. Por quê? Sempre tem um cliente que compra em grande quantidade, né? Aí ele fala assim, eu vou comprar 100 peças com você, será que tem como dar um desconto? Então, esse desconto, ele já vai estar incluso nesse fator de multiplicação, que será o número que vai ser multiplicado pelo gasto total. Tipo, o seu gasto total foi de R$ 75.
Então, você vai multiplicar por 1, por 2 ou por 5, que aí vai dar exatamente o valor que você vai ter de lucro, tirando os materiais que você usou. Pode passar. Aí eu coloquei algumas peças, né? Algumas feitas de palha, outras feitas de tecido, com garrafas PETs, que é, no caso, o artesanato reciclável, artesanatos de madeiras, artesanatos com papéis, com fibras, reciclados também, ó, com rolinho de papel higiênico. Só mesmo para estar com barro, somente para poder estar ilustrando, né, todos os tipos de artesanatos que existem, que a gente consegue fazer através desses diversos materiais que eu citei antes, que seria a madeira, o couro, as fibras, né, os reciclados. Pode ir.